E está entrando no ar mais um episódio do Pode Ser Saudável, o seu podcast da Iniciativa Saudável. Aqui você encontra informações sobre tudo o que engloba o estilo de vida saudável. No programa de hoje temos aqui André Murat. Ele que é médico oncologista, oncogeneticista, diretor da Clínica Personal Oncologia de Belo Horizonte, professor da Universidade Federal de Minas Gerais e oncologista da Santa Casa de Lavras. Obrigado. Informação é saúde e prevenção é informação. Excelente! E como não poderia faltar, a minha musa da podosfera, ela que é endocrinologista e metabologista, idealizadora da Iniciativa Saudável. Seja muito bem-vinda, doutora Fernanda Castro. Prevenir é melhor do que remediar. Eu sou o Felipe do Carmo e aumente o som porque tem muito conteúdo novo chegando para te mostrar que você pode ser saudável. Então vamos lá. No bate-papo de hoje, vamos falar sobre os temidos, maléficos ou não tão benéficos assim, e que 75% deles podem ser evitados. A gente estava conversando em off aqui, os cânceres. André, explica pra gente, naquele linguajar tradicional do pode ser saudável, o que é câncer? Porque a gente vê na internet um monte de coisas do que é ou não é, então vamos com um especialista aqui. Não, de uma forma muito simplória, simplista, Felipe, o nosso corpo é formado por bilhões e bilhões de células. Essas células, elas são comandadas desde a sua formação, seu aparecimento, desde o exercício da sua função, até no momento dela morrer, todas as células morrem, como tudo morre. Isso tudo é comandado por uma máquina interna, uma máquina como se fosse uma central de um computador, uma placa-mãe, que é o DNA. Esse DNA fica dentro do núcleo, que é um compartimento interno dessa célula, e esse DNA ele é composto por partículas mínimas, minúsculas, né? Que são os genes. E existem genes que não têm função nenhuma, que a gente não sabe para que apareceu lá, e existem genes muito funcionais. Para várias funções, quer dizer, os genes regulam todas as funções da célula. Por exemplo, o gene de uma célula do estômago, qual que é a função dele? Produzir suco gástrico, que é o suco que vai fazer a digestão. Existem genes também que regulam a multiplicação, o crescimento e a morte daquela célula. Então, esses genes que regulam tudo isso, no câncer, eles sofrem um processo chamado mutação. O que é a mutação? A estrutura interna desses genes é formada por pequenos nucleotídeos, que são umas letrinhas que a gente aprende lá na biologia, lá para poder estudar pro vestibular, para passar pro vestibular, que geralmente o aluno detesta estudar aquilo. Tá dormindo na aula. Genética, para quem não gosta, é muito chato, né? Mas assim, existem aquelas letrinhas, A, C, T, G, adenina, né? Vocês devem lembrar mais ou menos daquilo. Exatamente. Citosina, guanina. Essas letrinhas, elas se combinam entre si, elas formam estruturas, elas formam fitas, né, com bilhões e bilhões e bilhões dessas letrinhas. E o gene normal, ele já tem as letrinhas certas nos lugares certos. Então, por mecanismos que a gente vai discutir, partes dessas letrinhas, elas se soltam, elas se trocam entre si, elas desaparecem, elas sofrem um processo de duplicação. E tudo isso vai alterar o quê? O DNA, ele gera um produto chamado RNA, e esse RNA, que também é formado de várias fitinhas, que são complementares àquelas fitinhas do DNA, vão gerar as proteínas, e essas proteínas é que vão exercer as funções da célula. Então, no câncer, como há uma alteração da estrutura anatômica dessa sequência, acontece que essas proteínas que fazem a execução daquela regulação, elas se perdem, elas se desfuncionalizam, ou então, ao contrário, elas passam a aparecer em excesso dentro daquela célula. Isso faz com que a célula cresça desordenadamente, ela não respeite o comando central, ela se desdiferencia, ela vira uma célula muito imatura e ela começa a multiplicar, e isso faz com que esse processo de multiplicação atinja vasos linfáticos, vasos sanguíneos. Essas células todas alteradas, elas vão se implantando, elas vão ganhando a circulação e vão se implantando em outros pontos. E esse mesmo câncer que estava lá, por exemplo, no estômago, ele foi parar no fígado, foi parar no pulmão. E as células tumorais, elas são muito egoístas, elas não deixam as células normais sobreviverem, elas consomem todo o oxigênio, a nutrição, e elas então vão matando tecidos normais onde elas encontram tecido normal. E com isso, então, se aquilo não é detido, não é tratado, o indivíduo entra em óbito. Essa é a explicação do câncer. Ótima explicação. Me vieram duas coisas aqui na cabeça.
você falou algumas vezes a palavra proteína, só pro ouvinte entender. A gente não tá dizendo daquela proteína que ele compra lá naquela loja de suplemento ou que o filho toma os pozinhos pós-academia. Ou é a mesma proteína? Tipo, se ele tomar whey protein, ele não vai ter câncer. Não tem nada a ver. Na realidade, a proteína que ele vai lá comprar é formada de aminoácidos também. E essas proteínas que são produzidas pelos genes, elas também são formadas de aminoácidos. Aham. Então, existe grupos de aminoácidos, combinações de aminoácidos. Esses aminoácidos, então, vão se juntando e o complexo de aminoácidos forma a proteína. Existem trilhões de modelos de conjugação de aminoácidos que formam trilhões de proteínas diferentes. Acho que se a gente for resumir, assim, o que é câncer, a gente pode falar que é uma produção errada de células, né, de partes do corpo, que o corpo tenta consertar e às vezes não consegue, né? Então, às vezes, algumas partezinhas ali do corpo vão produzindo de forma desordenada e de forma errada e acabam gerando uma massa ou algumas partes do corpo ali que não vão fazer bem para a pessoa, né? Que vão acabar consumindo a energia da pessoa e podendo levar ela à morte se não for tratado. Esse raciocínio da Fernanda é perfeito, porque na realidade a gente tem genes que produzem proteínas que vão estimular o crescimento da célula, mas nós temos genes também que reparam, como uma caixa de ferramenta. Eles percebem que houve uma mutação num colega deles, num outro gene, e eles são preparados para quê? Para fazer a autorreparação. Só que esses genes também foram lesados. Eu tentei fazer uma associação à linha de produção, né? É tipo como se as células começassem a ser produzidas, né? Aí chega em, opa, essa daqui tá errada. Aí vai tirando. Só que a pessoa que tira não foi trabalhar. Aí na hora que ela não foi trabalhar, as células erradas continuam indo pra linha de produção. Aí chega lá no final, dá um carro defeituoso, sai um computador errado e tal, porque lá no meio alguém não tirou. E qual que é a situação dramática desse processo? É que as células filhas daquela célula mãe que está com defeito genético, ela nasce com o mesmo defeito genético. Isso vai sendo reproduzido ad eterno. Então, uma célula doente com problema no gene gera uma filha, duas filhas, as duas filhas geram 4 filhas, 8 filhos. Isso é um modelo logaritmo e vai espalhando tudo. As células todas que vão advindo daquilo são células doentes também e desfuncionalizadas também. E existem tipos de câncer? No início eu brinquei entre câncer maligno e câncer não tão benigno. Existem tipos de câncer? Todos os cânceres são malignos. Existem tumores malignos que correspondem ao câncer, mas existem tumores benignos. Qual que é a diferença de um tumor benigno para um maligno? O tumor benigno ele respeita espaço, ele tem medo das células vizinhas normais, ele se comporta, né? E ele cresce muito lentamente. Normalmente ele não ocupa os vasos, ele não transita naqueles espaços e não vai para outras partes do corpo, ele fica restrito ali. Então ele exerce efeitos eventualmente locais só. Às vezes ele pressiona alguma coisa, pressiona o nervo, dá um pouquinho de dor. Esteticamente ele não fica bacana, você precisa remover, mas ele não é atrevido, ele fica na dele. O tumor maligno, esse sim, ele não respeita espaço, não respeita a noção de coletividade, ele sai atacando as células normais e o mais grave, ele vai criando metástases à distância, ou seja, ele vai indo para outros órgãos e exerce esse efeito deletério, maléfico nos outros órgãos também. Um exemplo que a gente tem, assim, pelo menos na minha área, são os nódulos de tireoide, que, assim, mais de 95% das vezes, eles são benignos, né? São nódulos, são tumorezinhos, só que são benignos, eles não vão trazer mal nenhum pra pessoa e muitas vezes eles podem ficar lá a vida toda que não vão trazer problema nenhum. Muitas vezes a pessoa nem vai precisar tirar a glândula, não vai precisar puncionar. Então, assim, raros os casos que a gente precisa realmente se preocupar com aquele nódulo, né? É muito mais comum atualmente a gente achar alguém que já teve um câncer de tireoide e tudo, só que os cânceres de tireoide são os mais bonzinhos que existem, né? Porque, assim, se a gente for pensar, o tanto que cresce, o tanto que espalha, é muito menos do que outros tipos de cânceres. Então, na maioria das vezes são benignos e quando são malignos, não são tão agressivos. E existem cânceres absolutamente agressivos, que crescem rapidamente, que sem um combate, eles podem matar em questão de meses. Por exemplo, a leucemia aguda, né? É um câncer extremamente agressivo que exige um combate imediato, né?
tudo que se fala, toda vez que se fala em câncer, se fala em DNA, se fala em gene, se fala em genética. Eu costumo sempre dizer, o câncer é uma doença genética. Essas alterações dos genes, a grande maioria das vezes, esmagadora maioria das vezes, ela decorre por erros nossos. São fenômenos que nós chamamos de adquiridos, principalmente pelos maus hábitos de vida. Eu tô lembrando aqui de uma parte da aula de biologia. Fenótipo é a influência do meio sobre o gene. Exatamente. Vander. Vander, aquele abraço. Eu dormi na sua aula, mas isso eu lembrei. Os genes, eles são determinantes do genótipo, que é o que acontece naquela estrutura molecular ali. Porque, na realidade, o que você tem? Você tem o DNA, as fitas, são duas fitas, uma fita vem do pai, outra fita vem da mãe. Aquelas fitas se abrem e vem o RNA, que tem a complementaridade. Então, por exemplo, se uma fita tem A, a fita do RNA vai ter o Czinho, adenina, citosina, e por aí vai. Então, o RNA, o que ele faz? Ele se transcreve através do DNA e ele monta as estruturas de aminoácido que vão formar as proteínas. Isso é o genótipo. Então, por exemplo, um determinado DNA, ele foi programado para montar a pele. Então, a pele é o fenótipo. O gene é o genótipo e a pele que ele construiu, com as proteínas que ele formou, forma a pele. Então, os fenótipos são variados. Então, tem gente de pele branquinha, tem gente de pele morena, tem gente com sardinha, sem sardinha, tem gente que forma ruga, verruga, não sei o quê. Isso tudo chama-se fenótipo. É o produto final alcançado por todo aquele processo de transcrição do DNA em RNA. Então, a genética toda funciona dessa forma. Esses processos, normalmente, são afetados por fatores externos. Como eu falei, radiação solar, o aparelho de radioterapia, a alimentação. A alimentação é uma grande fonte de carcinógenos. O que é o carcinógeno? É um produto químico que tem a propriedade de alterar a estrutura molecular de genes. Não só para câncer, para várias outras situações. Né? Mas a minha área é câncer, então eu tenho que falar mais de câncer. Então, a dieta, a Fernanda pode até me ajudar aqui, mas uma dieta ruim é uma dieta que causa uma série de malefícios que vai alterar a estrutura dos genes que regulam o crescimento das células. Então, a má alimentação, um dos grandes problemas dela, junto com os demais, é gerar câncer. Hoje a gente tem um volume enorme na literatura de trabalhos que correlacionam diretamente a alimentação não saudável com o desenvolvimento de câncer. E o contrário, a gente vê, por exemplo, países e populações, né, de pessoas que se alimentam de forma extremamente saudável, e a gente vai ver a estatística de câncer, ela é extremamente favorável. Você quer um exemplo? População mediterrânea, que mora ali no Mediterrâneo. População chinesa, né? Então são pessoas que consomem grandes quantidades de verduras, legumes, frutas, grãos, né? Peixe, carne branca, e um baixo consumo de alimento, por exemplo, alimento processado, carne embutida, enlatada, artificialmente conservada, carne que, por exemplo, passou por um processo de fumaça, né, de defumação, ou então foi salgada, alimentos, por exemplo, ricos em gordura trans. A gente vive um mundo da industrialização. Então, hoje, ninguém tem tempo mais de se alimentar com produtos in natura. O que as pessoas fazem? Vão no supermercado, compram aqueles alimentos já pré-processados. Exatamente, enfia aquilo no micro-ondas. Aí, meus alunos perguntam, professor, micro-ondas causa câncer? Não, micro-ondas não causa câncer. O que causa câncer é o que está dentro do micro-ondas. Aquele alimento, como ele é pré-processado, a indústria é muito esperta. O que a indústria faz? Ela enche aquilo com várias porcarias, incluindo uma substância catastrófica que chama gordura trans. Esta gordura é extremamente cancerígena. Extremamente cancerígena. Se você não sabe o que é gordura trans, escuta o episódio Gorduras e Gordurinhas com a nutricionista Maria Clara. Lá a gente explica tintim por tintim. Isso, essa gordura trans acaba prejudicando não só pro lado do câncer, né? Mas também prejudica o coração, ajudando a entupir as artérias, prejudica gerando obesidade, né? Porque são muito calóricas e vem com alimentos que são muito calóricos. São alimentos ricos em sal também, então também vai gerar uma hipertensão. Normalmente são ricos em carboidrato, então também vão ajudar a gordura a aumentar o peso e aumentar a chance da pessoa ter diabetes. Então, assim, essas gorduras trans realmente a gente tem que evitar ao máximo, né? Perfeitamente. A gente tem que evitar esse tipo de alimentação. A alimentação precisa ser uma alimentação natural. Dá trabalho, né? Sim. Então, recapitulando, né, a gente falou das gorduras trans, da obesidade e do sedentarismo. Perfeito. Como grandes riscos ao câncer, né? São
peças chaves, são caminhos quase que certeiros pra você arrumar dor de cabeça futura. Exatamente. E aí a gente chega no cigarro, né? Sim. Que é uma questão importante, grave. O cigarro causa pelo menos 100 tipos de câncer. E não adianta falar, não, mas eu fumo cigarro de palha, não, mas eu não trago, não, mas eu fumo cachimbo, não, mas eu fumo maconha. Narguilé também, narguilé, ou cigarro eletrônico. Todas essas formas de tabagismo, elas são extremamente nocivas, elas causam várias doenças, incluindo o câncer. Então não dá pra falar em prevenção de câncer sem a gente trabalhar a questão de quem fuma parar de fumar imediatamente e quem não fuma continuar a não fumar. E aí nós chegamos, já falamos sobre obesidade, né? É importante ressaltar que 50% da população adulta brasileira tem sobrepeso e 25% das pessoas são obesas. E a obesidade, ela causa câncer de forma direta, desde a situação dela aumentar o volume intraabdominal, a pressão. Isso faz com que o ácido do estômago fique o tempo todo exercendo um efeito danoso ali na mucosa do esôfago, que é uma mucosa muito sensível. Então existe um câncer de esôfago, está aumentando muito a incidência das pessoas obesas, aquele famoso barril de chope, né? E essas pessoas aumentam muito nelas a incidência de câncer da parte final do esôfago. E a obesidade causa câncer e várias outras doenças ruins, doenças cardiovasculares, síndrome metabólica, etc., por um processo inflamatório crônico das células que armazenam a gordura, os adipócitos, né? E aí, então, nós chegamos finalmente nas questões ambientais em que a gente pode atuar muito pouco. A gente é constantemente bombardeado por fuligem de combustíveis fósseis, principalmente óleo diesel e gasolina. E a gente precisa urgentemente de mudar a nossa matriz energética, a questão da energia eólica, a questão do carro elétrico, né? Tudo isso, essa poluição que a gente recebe, dióxido de carbono, monóxido de carbono, tudo isso, isso provoca câncer, né? E aí a gente também deve abordar a questão dos pesticidas. Esse era um ponto também bem importante, porque isso influencia diretamente na alimentação, né? Sim. Naquilo que depende do ouvinte, depende da gente, que é uma escolha que a gente tem, de escolher o que comer. Aí na hora que a gente olha lá no supermercado ou no hortifruti, opa, essa parte aqui é a parte saudável. Mas às vezes acaba não sendo tão saudável assim, né? Esse é um problema. Eles chamam de defensores agrícolas, né? Então isso precisa ser melhor controlado, isso a gente não tem muito controle, né? Agora, a gente tem controle sobre o fato de não fumar, a gente tem controle sobre o hábito de não beber, né? O álcool produz câncer, vários tipos de câncer, principalmente quando se associa com má alimentação ou com cigarro. Eu estava relatando que as mulheres hoje bebem muito mais que antigamente, elas têm vários tipos de câncer ainda numa fase mais jovem. Um dos componentes disso é o fato delas estarem bebendo muito, né? Principalmente destilado. Existe uma quantidade permitida ou aceitável de álcool? Porque cada bebida, o volume de álcool se altera. Uhum. O certo, o correto é você não beber. Só que a gente tá numa sociedade, né? Então, assim, o que eu aconselho é dar preferência sempre pra vinho tinto. Agora, não, mas tá calor demais, pá, então um vinho branco. É menos deletério, menos ruim do que destilado. O que eu acho que vale a pena não usar de forma alguma é destilado. Eu não ingiro uma gota de destilado desde 2006. Eu aboli o destilado. Eu só bebo vinho quando não dá pra beber vinho tinto, porque tá muito calor, eu bebo vinho branco. Pronto, gelado. E, obviamente, você tem que ser bastante parcimonioso na quantidade. Beber uma taça, você tá numa festa, no máximo 2, e aí depois fica uma semana sem beber. Assim, a questão é não é radicalização, é questão de bom senso. Uhum. Eu bebi ontem, então eu vou ficar 3 dias, não vou beber nada, entendeu? 4 dias. Eu comi uma carne vermelha ontem, deixa eu ficar uns 4 dias sem comer carne vermelha. Tudo é bom senso, né? Não é radicalismo, isso aqui não é uma coisa xiita radical. Sim, né? Sim. E aí, todos esses cuidados seguramente vão reduzir de 70% a 75% do risco de câncer. Quer dizer, é uma coisa altíssima. Então, alimentação saudável, não fumar, não beber, atividade física. O sol causa câncer, o sol em pequenas quantidades, ele é extremamente saudável. Produzir vitamina D, é a única forma realmente segura e correta de produção de vitamina D. É a transformação na pele. Agora... Tem que ser direto, tá, senhor ouvinte? Não adianta ter um vidro na sua frente ali. É direto, 10 minutinhos por dia. Não é sol de meio-dia. No horário saudável, que é até às 10 horas ou depois das 3h30, 4 horas. E não ficar se expondo ao sol, ter a questão de usar o protetor solar, etc, etc.
Então hoje a gente sabe que 15% dos cânceres são herdados, são transmitidos mendelianamente, ou seja, a avó transmite para o pai transmite para o filho, Geração em geração. Geração em geração. E essas mutações, elas são chamadas germinativas. Eu falei com vocês que o câncer tem várias mutações, mas a gente só encontra essas mutações na célula tumoral. As demais células estão perfeitas. Já no câncer hereditário, todas as células do nosso corpo têm a mesma mutação. Tanto é que eu determino hoje uma mutação baseado num raspado de células que eu tiro aqui da mucosa da boca, um raspado, um suave bucal. E ali eu encontro mutações em que eu falo, olha, você tem uma mutação, essa mutação é de alta penetrância, ou seja, é uma mutação forte em gerar alteração do fenótipo, que a gente já conversou, e você tem 75, 80% de risco de ter um determinado tipo de câncer. A gente consegue fazer isso. Isso é pra apavorar? Isso é um sarcasmo, é um sadismo? Não. A gente tem como oferecer alternativas de reversão desse processo. Essa que é o bacana na situação. Além da gente cuidar dos fatores ambientais, porque nós chamamos os fatores ambientais tecnicamente fatores epigenéticos, que não tá lá dentro do DNA, mas são forças externas que concorrem para que o desfecho fatal daquele gene alterado aconteça ou não, né? Então você tem como tentar reverter isso de alguma forma. Mas hoje a gente tem medidas interessantíssimas. Por exemplo, se eu sei que uma mulher tem uma mutação de um gene chamado BRCA1, e essa mutação é uma mutação patogênica de alta penetrância, eu posso propor para ela remover as duas mamas e colocar prótese nas duas mamas. Não, doutor, mas você está sendo radical demais. Como radical? As mulheres fazem prótese até por questão estética, porque acham que o seio está pequeno. Hoje os resultados disso são muito bacanas em termos estéticos, né? Você não vai fazer isso para todo mundo, mas você vai fazer para uma mulher que tem 85, 90% de risco de ter esse câncer em alguma fase da vida. Então você não vai consertar o defeito genético, mas você vai alterar o fenótipo, né? Então, a genética chegou nesse ponto. Tá aqui a nossa endocrinologista. Existe um carcinoma medular de tireoide. A maior parte deles é adquirida, mas tem uma porcentagem que ela é hereditária. Você nasce com uma mutação num gene chamado RET. Então, o que a gente faz hoje em dia? A gente indica uma cirurgia preventiva. A gente retira a tireoide e a doutora Fernanda a gente manda para ela vai repor o hormônio tireoidiano pro resto da vida do paciente. Ele não vai ter câncer de tireoide. Então, eu altero completamente a história natural. Porque é o seguinte, antigamente você demorava 6 anos para sequenciar um DNA e você tinha que pagar $50 mil para fazer um exame desse. Hoje você sequencia isso em horas e você paga R$1.400, por exemplo. Você vai ter 20 genes sequenciados. Então, inclusive, o estado de Minas Gerais vai ser obrigado a pagar esse teste para câncer de mama. Então, isso ficou muito comum. E, para isso, tem um especialista, que é o que eu tenho feito, que chama-se oncogenética. Então, nós identificamos... Eu vou gerar... Como que eu vou gerar essa informação, essa suspeita do câncer hereditário? É da minha cabeça? Eu chutei? Não, existe toda uma regra para isso. Como é que você suspeita? Vários casos de câncer na família, tumores muitas vezes variados, ou eventualmente 1 ou 2 tumores em determinados órgãos, em pessoas mais jovens, numa faixa etária. Esse tumor aparece numa faixa etária que não é normal ter câncer. Câncer é doença de velho, não é doença de gente nova. Então, uma mulher ter câncer com 60 anos, isso tem uma implicação. Ela ter câncer com 30, com 40, com 45, provavelmente você deve procurar alguma causa hereditária. Então, são cânceres variados na família, em parentes próximos, que ocorrerem em idade abaixo de 55 anos. Essa é a regra geral, tá? Uou! Muita informação, né? Caraca! Se temos um episódio denso, é esse. Isso. Fale mais para nós, minha musa da podosfera. Não sei nem o que te perguntar depois dessa aula. Eu levantei várias bolas para ela chutar para mim, que ela entende mais do que eu. Acho que uma coisa importante da gente falar é a questão da gordura intraabdominal, que é aquela gordura no meio dos órgãos, que a maioria das pessoas que tem aquela barriga maior, dura, né, tem em grande quantidade essa gordura visceral. Porque é essa gordura que inflama o organismo e que aumenta o risco de vários tipos de doenças, inclusive o câncer. Exatamente. Né? Eu sempre falo com os meus pacientes que, assim, que se tem história na família, né, de algum problema de saúde, de câncer, de infarto, AVC, diabetes, hipertensão, que tem que dar um jeito de correr da genética, né? E literalmente, né? Correr é uma boa opção,
justamente por ser uma atividade física mais intensa, né? E que você consegue fazer de forma regular, você não vai depender ali de muitas coisas. E correndo você consegue eliminar essa gordura de dentro da barriga, né? Fazendo exercício de forma regular, juntamente com uma alimentação rica em alimentos naturais, em muitos vegetais, muitas verduras, legumes, os grãos o mais integral possível, as frutas, beber bastante água. A gente vai conseguir eliminar esse excesso de gordura no meio dos órgãos e com isso evitar muitas doenças, né? Outra coisa que é importante também é, assim, acho que o acompanhamento médico, a prevenção, né? Buscar essas formas de prevenção que a gente tem. Então, por exemplo, prevenção do câncer de colo de útero, prevenção de câncer de próstata, que isso já está bem difundido, mas também prevenção de outros tipos de cânceres. A prevenção principal vai ser a melhora dos hábitos de vida, né? Mas a gente pode também consultar alguns médicos, alguns especialistas, outros profissionais de saúde que podem te ajudar a identificar um câncer inicial, porque aí a gente consegue curar. Essa questão do rastreamento. E primeiro, você tem que evitar que o câncer apareça. Existe uma segunda situação, que é a vigilância ativa para a detecção precoce. Isso se chama rastreamento ou prevenção secundária. Só que assim, aí entra uma questão. O oncogeneticista, ele é muito ligado a essa parte do rastreamento, só que a gente tem uma certa diferença em relação à medicina tradicional. A medicina tradicional, eu aprendi a medicina tradicional e ela reza o seguinte, é fazer regras iguais para todas as pessoas. Então, todo mundo tem que fazer colonoscopia a partir dos 50 anos. Todo mundo tem que fazer PSA a partir dos, 45, 50 anos. Isso não funciona muito bem, porque as pessoas são diferentes e as doenças são diferentes e os fatores de risco são diferentes. Então, está se criando uma nova ciência, uma nova medicina, que é chamada medicina de precisão. O que essa medicina de precisão faz? Ela fala, não, as pessoas não são iguais, os riscos não são iguais, as doenças não são iguais, as genéticas não são iguais, vão fazer personalização. Então, tem trabalho mostrando, por exemplo, que um sujeito saudável, que não tem história familiar de câncer, que malha, que tem uma alimentação bacana, que não é obeso, que não é sedentário, etc., a colonoscopia anual não mostrou benefício para ele. Porque o risco dele ter câncer é tão pequeno que você vai ter que gastar uma fortuna em colonoscopia para achar um câncer. Entendeu? Cada caso é um caso. Sim, tô lembrando de ter um professor que ele levanta isso também. No universo de tomada de decisões, a medicina ainda é muito criticada porque o N nas pesquisas, né, infelizmente, ainda são muito pequenos na hora de bater o martelo. Então se generaliza muito, né? Então, assim, a gente criou lá na clínica, na personal, um programa de check-up e prevenção oncológica personalizado. Então a pessoa chega lá, eu vou levantar, é uma coisa extremamente demorada, a gente vai levantar todo o histórico familiar, a gente vai levantar todos os hábitos de vida, e aí tem um programinha que a gente vai chegar, olha, ele tem risco para câncer A, B, C e D. Ele precisa fazer tal exame. Ou não precisa fazer nenhum, né? E outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que a medicina hoje está muito mecanizada, muito tecnicizada, ela está muito baseada em exames muitas vezes caros, né? E as pessoas estão esquecendo que o básico é entrevista e exame físico, é o contato, é a relação médico-paciente, é o examinar para o paciente, é olhar o paciente e olhar o paciente como um todo. Então, assim, eu sempre cito isso na onde eu falo para meus alunos, vários casos, mas um que sempre vem à mente é um que ele apareceu com um linfonodo aumentado, biopsiaram e era um melanoma, que era um câncer de pele. E aí começaram a procurar, fizeram 500 mil exames, passou por 7 médicos. Aí quando chegou até mim, eu fui examiná-lo, tirei o sapato, tirei a meia, e o melanoma inicial estava entre um dedo e outro do pé. Eu falei, o seu melanoma está aqui. Ele falou, doutor, eu passei por 7 médicos, o senhor é o primeiro que mandou tirar o sapato? Eu nunca tirei minha meia para ser examinado. Como é que eles iam descobrir? Então, o exame é completo, o exame não relega o exame físico, não relega o exame clínico, ele é o número 1. Os exames complementares, como o nome diz, é para complementar. Então, eu vivo achando carcinoma, tumor de pele, câncer de pele, em nádega, porque ninguém tira a calça para examinar, na virilha, atrás, ninguém examina, muitas vezes, pouca gente examina o pescoço, a parte posterior, a nuca, atrás da orelha. Então, o exame tem que ser completo. Então, assim, né, eu sei que muitos alunos escutam o podcast, principalmente alunos de medicina, de áreas ligadas, não relegam a um segundo plano o plano principal, que é o ato de o exame clínico. O que é o exame clínico? É a intervenção
entrevista médica, que tem que ser a mais completa e extensa possível, e o exame físico completo. Exame complementar é para complementar, não é para dar diagnóstico. O próprio nome já diz, né? Ele é para confirmar, exatamente. E também tem um ponto que a Fernanda sempre levanta, né? Tratar o paciente como um ser humano, não como uma doença. Sim. Né? Tratar o paciente como um ser humano, não como um câncer. E tratar o paciente Né? como um todo, e não como um pedaço. Uma pessoa que tem história, uma pessoa que... Tá dentro de um contexto social, um contexto familiar. Então, esse é um lado muito humanizado, né? Que infelizmente alguns profissionais, pelo cotidiano, acabam abrindo mão, e muitas vezes sem querer mesmo, né? Mas outros ainda levantam a bandeira de falar assim, olha, é um ser humano que tá ali, é uma pessoa que tem história. E estamos chegando ao final de mais um episódio do Pode Ser Saudável. E qual seria a sua mensagem, André, para os nossos ouvintes? Câncer não tem sinal e sintoma próprio. Os sinais e sintomas de câncer se confundem com sinais e sintomas de doenças benignas. O que chama atenção para câncer? É a intermitência, é a cronicidade, é a persistência. Então, a gente tem que valorizar os sinais e sintomas. Então, por exemplo, um cara que tem uma dor de estômago, tem uma má digestão, uma azia, que dura uma semana, 5 dias, 7 dias, depois desaparece, isso é uma coisa. Agora, um cara que tem uma dor no estômago, que fica apurrinhando ele uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, procure um médico. Vamos fazer uma endoscopia. Pode ser uma doença benigna? Pode, mas pode ser um câncer. Um sujeito que vai numa balada, fica cantando lá igual doido, bebe, não sei o quê. No dia seguinte tá rouco, não tem problema. Fica rouco 1 dia, 2 dias, a rouquidão some. Agora, o cara tá 1 mês rouco, vai procurar um otorrino, vai fazer uma laringoscopia. Ou então o sujeito fica anêmico. O cara do nada fica anêmico. E aí, tô pálido, não sei o quê. Às vezes chega até a fazer um hemograma, tá com a hemoglobina baixa, vai no balcão de uma farmácia, ele toma sulfato ferroso e fica ótimo da anemia. Só que o que provocou aquela anemia foi uma lesão, ainda às vezes uma malignidade muito inicial, um pólipo, por exemplo, no intestino. Mas ele tá te dando um sinal, ele tá pedindo, pelo amor de Deus, me veja aqui, eu tô emitindo um sinal de anemia aqui pra você. Então, qualquer sinal e sintoma, procura um médico, não tente se o brasileiro tem mania de se automedicar, né? É um dos países que a população mais se automedica, né? Exatamente. Então, eu vejo o lado de lá da situação. Eu vejo o tanto que eu poderia ter feito um diagnóstico mais precoce se aquele sinal fosse valorizado pelo paciente, o médico correto fosse procurado, etc. Tem um lado também da própria sociedade achar que é frescura. Eu tô com uma dorzinha de cabeça aqui. Tô com uma dorzinha chata. Isso é frescura. Mas tô com uma dorzinha de cabeça há 20 dias. Isso é frescura. Tem 2 meses. É a banalização dos sintomas, né? Tudo é coisa benigna. É isso. E você, minha musa da podosfera, qual seria a sua mensagem para os nossos ouvintes, para os nossos amigos DM1, DM2? A vida é um presente pra gente, né? Então a gente recebeu esse presente e a gente tem que cuidar bem. E pra gente conseguir viver bem, né? Assim, ter qualidade de vida, ter muitos anos de vida pra poder ajudar as pessoas, pra poder mostrar para as outras pessoas como que a nossa vida vale a pena, né? Que a gente tem que dar esse valor, a gente tem que cuidar do nosso corpo. E a gente vai cuidar do nosso corpo comendo alimentos mais saudáveis, mais naturais, fazendo atividade física regular, evitando o fumo, evitando até ficar perto de quem fuma também, né? Brigar com quem fuma, né? Isso aí eu sou especialista em brigar com quem fuma. É direito nosso. Isso. Evitar os excessos, né? Em tudo, excesso faz mal. Então, excesso de peso, excesso de bebida alcoólica, até excesso de exercício também, né? Vai gerar um estresse que vai fazer mal. Então, assim, os excessos devem ser evitados. E, no mais, a gente vai conseguindo aí com a ajuda dos profissionais de saúde, né? Principalmente dos médicos, que vão conseguir identificar os problemas e alertar, né? As pessoas que ainda não têm essa consciência, que ainda não conseguem ter essa prevenção, né? Mais enraizada, assim. E também de identificar problemas iniciais que podem acontecer, né? Doenças no início, de preferência, já começar a tratar, pra gente conseguir prolongar a vida e com qualidade. Viver até os 120 anos, né? Isso aí. Nossa meta. No mínimo. No mínimo. Vocês não fazem ideia de como que eu tô feliz com essa aula que a gente teve hoje. Eu acho que esse foi o episódio mais denso que a gente teve. Queria agradecer de novo ao André. Seja muito bem-vindo, que esse seja o primeiro episódio de muitos. Minha musa da podosfera, que 2020 a gente grave mais 50 episódios, 60 episódios. Para levar o conhecimento para mais pessoas. Com certeza. E a minha mensagem final é aquela velha máxima. Siga as nossas redes sociais, iniciativasaudável.com.
gmail.com. Escutem e compartilhem todos os nossos episódios. Muitos novos estão chegando em 2020, muitas novidades estão chegando. Agora já estamos no YouTube também, o nosso áudio tá lá. E no mais, aquele abraço! Esse episódio foi editado por Estúdio Casa, o lar do seu podcast.